Olá, galera do canal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os pensadores, né? Um vídeo da série Uma Página de... E aí nós vamos comentar aqui uma página ou duas ou três ao longo do tempo de alguns pensadores, de alguns filósofos ou mesmo de alguns escritores da atualidade, sempre trazendo uma reflexão filosófica, histórica ou sociológica de outra natureza e tentando trazer para o nosso dia a dia, tentando trazer algumas aplicações. Hoje eu quero comentar uma página do filósofo francês Étienne de Condillac, que é caracterizado como um filósofo empirista. O que seria isso? É o filósofo que parte da empiria. Não é um puro racionalista, como por exemplo um Descartes. Ele não é alguém que deposita todas as fichas do conhecimento no simples processo racional. Ao contrário, como outros empiristas, ele está voltado para o conhecimento que principia com as sensações, ou seja, com os próprios sentidos, com aquilo que nós podemos contactar de modo direto na realidade, através de uma empiria, o contato com o real, e não partindo simplesmente de processos racionais ou lógicos. E a página que quero comentar é sobretudo de um livrinho dele chamado Lógica ou Os Primeiros Desenvolvimentos da Arte de Pensar. Então, Condillac propôs uma lógica também, assim como outros filósofos, chamando a atenção aqui para o fato de que Aristóteles foi o primeiro a sistematizar os princípios lógicos. Então, Condillac, à semelhança de Aristóteles, vai tentar estabelecer um certo cronograma para a sua lógica. Interessante que no início, na apresentação dessa obra de lógica, ele nos diz o seguinte: essa lógica não se assemelha a nenhuma feita até hoje. Bastante pretensioso, não? E ele continua: mas a nova maneira pela qual ela é tratada não deve ser uma única vantagem. Além disso, é preciso que seja a mais simples, a mais fácil e a mais luminosa. Ora, para quem já estudou um pouco de lógica clássica, sabe que é, de certo modo, um pouco intrincado. A estruturação, os conceitos, as categorizações é bastante intrincado. Então, o Condillac chega com essa proposta de fazer uma lógica, mas que seja a mais simples possível. Dentro desse mesmo processo, ele nos diz: era natural ao homem suprir a fraqueza de seus braços pelos meios que a natureza havia colocado a seu alcance. E eles foram mecânicos antes de procurarem sê-lo. Da mesma forma, eles foram lógicos. Pensaram antes de investigar como se pensa. Então, o filósofo nos faz refletir aqui sobre a própria engenhosidade humana, que procura tecnologias que lhe possibilitem dominar de melhor maneira a natureza e tecnologias que aumentem a capacidade natural do próprio ser humano. Dentro desse texto, desse fragmento, nós percebemos que ele diz que o homem procurou maneiras de reforçar a força dos seus braços. Só que antes dele procurar essas maneiras, ele já as aplicava. Por exemplo, antes de o homem sistematizar o uso de alavancas, ele já utilizava alavancas. Só que foi preciso que ele parasse, refletisse, voltasse para aquilo, percebesse que aquilo era uma tecnologia que poderia ser ampliada e a partir disso fosse construindo novas tecnologias, agora de uma maneira mais sistemática e pensada. Do mesmo modo, ele nos diz que antes dos homens criarem uma lógica,
sistematizarem o pensamento de modo consciente, ele já era utilizado. Porque eu posso depreender daqui que para o filósofo, o ser humano naturalmente pensará de maneira lógica. Não é aqui o caso de afirmar que há uma essência lógica no homem, mas é a própria estrutura do pensamento humano. Então, a lógica ela não nasceu primeiro que o pensamento veio primeiro. Porém, os homens foram percebendo como eram esses mecanismos até que vieram as sistematizações lógicas. Continua o filósofo. Ora, como a arte de mover grandes massas tem suas leis nas faculdades do corpo, a arte de mover grandes massas, que seria isso? A arte de você movimentar a matéria. Eu vou levantar um caminhão. Isso envolve uma arte. Mover uma grande massa, um grande peso. Então, envolve as leis do corpo e nas alavancas que nossos braços aprenderam a utilizar. A arte de pensar tem as suas leis nas faculdades da alma e nas alavancas que nosso espírito igualmente aprendeu a utilizar. Aqui há um diálogo muito próximo com outro pensador que é Bacon, também um dos fundadores da ciência moderna, onde praticamente ele faz essa mesma analogia. Ora, do mesmo modo que o homem usa alavancas para mover massas, grandes pesos, também o homem pode criar alavancas para apoiar o seu pensamento. Bacon vai falar do método. E aqui, no caso, nosso filósofo Condillac está falando dos princípios lógicos, das leis do pensamento, primeiramente, e depois de alavancas, ou seja, de estratégias que podem ser desenvolvidas e utilizadas para que o nosso pensamento vá mais longe, ele seja potencializado. E como eu disse, o filósofo, ele é um empirista. Então ele principia sua abordagem falando dos sentidos. Onde começa o conhecimento? Começa na razão, ele está no mundo das ideias. Como principia? Para ele principia a partir dos nossos próprios sentidos, que são as primeiras faculdades da alma a entrarem em contato com o mundo, a trabalharem no sentido de nos fazer conhecer. Ele nos diz que nossos sentidos são as primeiras faculdades que notamos. É somente através deles que as impressões dos objetos chegam até a alma. Mas para conhecer esses objetos, basta possuir os sentidos? Não, seguramente. Pois os mesmos sentidos são comuns a todos e, no entanto, não possuímos todos os mesmos conhecimentos. Esta desigualdade só pode provir das diferentes maneiras pelas quais utilizamos os sentidos que nos foram dados. Posso depreender desse texto de Condillac, desse fragmento, que para o filósofo a diferença de conhecimento entre os homens não provém de diferença de natureza ou de graus de inteligência, mas tão somente da maneira como o homem utiliza, primeiramente, os seus sentidos. Depreende-se daí que há uma maneira, podem existir métodos, estratégias pelas quais nós podemos utilizar de maneira ainda melhor os nossos sentidos, quais sejam visão, audição, tato, olfato, paladar e outros sentidos também que já são delineados hoje. Mas enfim, ficando por aqui, o vídeo já está chegando a 10 minutos, e no máximo que eu quero fazer é isso, 10 minutos. No outro momento posso retornar falando ainda um pouco mais sobre esse filósofo. Mas quais são os princípios básicos dele? Dialoga muito com Aristóteles. Primeiro, começa nos sentidos. Ver, tocar, possuir, cheirar. Depois, passa-se a um outro nível, a outras faculdades da alma. Mas todo conhecimento começa com a
empiria. Muito interessante. E nós todos podemos potencializar nosso conhecimento a partir da adoção de estratégias corretas. No caso desta obra desse filósofo, que é a Lógica ou os primeiros desenvolvimentos da arte de pensar, nós podemos nos utilizar das leis do pensamento e também adotar estratégias ou alavancas para mover com maneira ainda mais fácil as massas do conhecimento. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui nesse vídeo. Esse foi mais uma página nesta feita, falando um pouco sobre Etienne Bonnot de Condillac, o filósofo empirista. Valeu, galera! Se inscreva no canal, não esqueça de dar o seu joinha e compartilhar também, para que a gente comece a difundir conhecimento. Já há bastante conhecimento por aí, mas aqui é uma modesta contribuição. E para que também a gente incentive as pessoas à leitura e, sobretudo, a leitura dos grandes clássicos. Até mais, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Valeu!